paz do Senhor, os irmãos. Podeis assentar, fique à vontade. Alegria imensa em poder estar aqui, adorando ao Senhor Jesus, juntamente com a igreja sede e o setor 3, aqui de Rondonópolis. A gratidão a Deus pelo dom da vida, a confiança do pastor Sobrinho, a confiança dos pastores presentes, porque nós estamos vivendo um tempo onde é preciso muita responsabilidade para poder assumir, um lugar onde você possa ensinar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que os nossos companheiros são homens experientes na palavra, experientes na fé, e eu tenho certeza que Deus também, com certeza, falaria aos nossos corações usando cada um dos seus servos. Mas agradeço a Deus pela infinita misericórdia, pela recepção do pastor José Carlos Machado e pela recepção de toda a igreja. O pastor Sobrinho passou alguns meses, um ano e pouco, em Tangará da Serra, e nesse pouco tempo ele, juntamente com a família, marcou a nossa vida, um homem de Deus, um homem ético. Eu acho que a palavra que vocês mais vão ouvir a respeito do pastor Sobrinho é um pastor ético. Que Deus abençoe o pastor Sobrinho e todo o ministério, em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 14. Acho que eu estava precisando da confirmação daquilo que eu iria falar nessa noite, e Deus usou o pastor que trouxe uma palavra aqui para confirmar essa palavra dessa noite. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, a palavra de Deus diz: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Talvez esse seja o texto bíblico mais falado, nas nossas igrejas, porque em todo culto, final do culto, essa é a bênção apostólica. Então todos nós ouvimos todo culto esse texto bíblico. E esse texto bíblico traz para nós alguns princípios muito importantes. Existe um conjunto de princípios do Evangelho que formam ou modelam a identidade de um verdadeiro cristão. Então, a gente não vou falar especificamente nessa noite sobre arrependimento, que arrependimento é algo que todo mundo precisa ter para conhecer Jesus, para entregar a sua vida para Jesus. Com o arrependimento, através do chamado feito pelo Espírito Santo à nossa vida, vem outros fatores da graça de Jesus, que é a justificação, a reconciliação novamente com o Pai, vem a santificação dada pelo Espírito Santo e assim por diante. Não é sobre esses aspectos que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar de alguns princípios que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, precisamos ter para que a gente tenha uma vida cristã equilibrada. Porque a fé é parecida com o casamento. Se no casamento o casal de namorados começar e noivarem e não souberem o que é casamento, qual é a função do marido, qual é a função da esposa, qual é a função de Deus nesse relacionamento, qual é a função do marido como pai, como sacerdote, líder da casa, qual é a função da mulher como aquela que edifica a tua casa. Se não começar sabendo esses princípios, o casamento tem uma grande probabilidade em sofrer com muitas consequências. Da mesma forma, a fé cristã, se nós não começarmos entendendo os princípios básicos da fé cristã, nós teremos uma vida cheia de problemas. E esses princípios precisam ser vividos por nós para criarem quê? Para criarem em nós maturidade, para que a caminhada da nossa vida cristã seja equilibrada, para que a nossa salvação seja garantida. E o que acontece se eu não compreender esses princípios básicos da fé? Primeira, eu vou viver uma vida de fé confusa. O que é viver de fé confusa? Eu não vou saber
discernir qual é a ação de Deus na minha vida. Se eu não entendo os princípios básicos da fé, eu não vou entender quando Deus está falando, quando Deus está agindo, quando Deus está provando e assim por diante. E eu vou ter uma fé confusa. Ora eu vou estar falando, Deus está comigo. Ora eu vou estar falando, Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. E um cristão que tem a fé madura e aprendeu os princípios básicos da fé, ele vai entender que se ele tem uma vida entregue a Deus e ele busca todo dia santificar-se na presença de Deus, qualquer coisa que aparentemente ruim acontecer, é só aparentemente ruim, porque Deus está cuidando de tudo e Ele está usando a situação ruim para escrever algo bom lá na frente para a minha vida e para a sua vida. Eu posso citar o meu exemplo, há 8 anos atrás eu fui diagnosticado com câncer. E quando eu fui desenganado dos médicos com mais de 12 tumores malignos, desde a região cervical até abdominal, que o médico no 6º dia de UTI falou para minha esposa, olha, tudo que a gente poderia fazer pelo Marcos a gente já fez, não tem mais nada que nós possamos fazer, não reage a remédio, não reage a quimioterapia, não reage a nada, está com derrame pleural, derrame periocárdico, comprometimento do baço, do fígado, do rim, não tem mais nada que a gente possa fazer para ele. E eu me perguntando, Senhor, por quê? Eu sou um menino que desde cedo os meus vizinhos me levaram para a igreja. Desde muito cedo eu fui o primeiro que Deus resgatou no meio da minha parentela e me levou. E eu falei, aí eu cresci na tua casa. Tive os meus altos e baixos da mocidade por não conhecer justamente esses princípios da fé. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, me deixou estar na tua presença. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. E agora eu estou com câncer. Meu pai não era crente, não entendia o que estava acontecendo. Quando meu pai ficou sabendo que eu estava com câncer, ele falou, eu não entendo, Marcos, você é tanto tempo na igreja, você é tanto tempo na fé, fala tanto de Jesus, e o câncer vai pegar logo você, por que não pega esses bandidos, assassinos que estão por aí, né? E o pai começa a se revoltar, e meu pai começou a se revoltar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus usou uma situação ruim para resgatar a minha família, porque enquanto eu estava na UTI, a minha mãe fez propósito com Deus, olha, se o Senhor curar o meu filho, eu vou para a igreja, vou me batizar. Meu pai falou, olha, se o Senhor curar o meu filho, eu vou para a igreja, vou batizar. Meus primos, primas, tios, tias, muitas pessoas passaram pela UTI e falaram, olha, nós estamos contigo, se Deus te curar, nós vamos mudar de vida, vou largar o cigarro, vou largar a bebida, vou largar isso e aquilo. Sabe o que acontece? No 7º dia, eu dobro o meu joelho do lado de uma privada, naquele isolamento da UTI, e falo para Deus, Deus, se for da tua vontade o Senhor me recolher hoje, que o Senhor me recolha, mas não permita que eu sofra. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Mas de outra forma, se o Senhor permitir que eu saia dessa UTI, desse hospital, com vida, e viva mais alguns dias sobre a face dessa terra, enquanto eu viver, enquanto eu respirar e por onde eu andar, eu vou anunciar que o Senhor é um Deus que salva, que cura, que batiza e que liberta o ser humano. Estou eu aqui 8 anos depois, dizendo para os irmãos que Jesus usa uma situação ruim para salvar a tua casa. Jesus salvou minha casa, minha parentela. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas é difícil você passar por uma provação e não entender os princípios de Deus. Você fica perdido. Você fala, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Mas se você está com a fé alicerçada em Deus e vem um câncer diante da sua vida, você entende que é Deus agindo de alguma forma, te aprimorando de alguma forma, te moldando de alguma forma, te preparando para uma grande obra da mesma forma. Eu sempre digo para as pessoas que a melhor coisa que me aconteceu depois da minha salvação e do meu casamento, da edificação da minha família, foi o câncer. Porque o câncer me fez enxergar o reino de Deus como eu não tinha enxergado antes. O câncer me fez enxergar as pessoas como eu não enxergava antes. O câncer me fez eu abandonar o amor pelas coisas e amar os sentimentos, amar as pessoas, ter mais responsabilidade com os detalhes da vida, amar as coisas simples da vida. E Deus permite isso acontecer na nossa vida para nos moldar e nos capacitar para novas missões. Eu não seria um obreiro na casa do Senhor como sou hoje,
hoje se eu não tivesse passado por esse deserto. Por isso eu digo para você, não é nem parte do ensinamento de hoje, mas o Espírito Santo me impulsiona a dizer nessa noite, se existe alguém aqui com algum problema parecido, quem sabe você chegou com um problema tão pequeno e está ouvindo o problema do irmão Marcos, a medicina disse para mim que o câncer é maligno, e que ele foi curado nos 5 anos, mas que ele pode voltar a qualquer momento da minha vida, porque era maligno, e eu vivo com esse espinho na carne hoje, e todos os dias quando eu acordo pela manhã, o inimigo tenta entristecer a minha vida, dizendo, olha, o câncer vai voltar, tu vai morrer, esse negócio de promessa não vai se cumprir, tudo isso que você pensa que você está construindo de legado no reino de Deus, não vai acontecer, porque você vai morrer, mas o Espírito Santo é aquele que habita dentro de mim, dentro de você, e ele diz, é eu que moro em você, é eu que sou o dono da vida, é eu que dou a vida e tiro a vida, portanto a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que entrou nessa noite e tem um problema difícil de ser resolvido, entenda, aprenda a viver na dependência de Deus. Se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele está te dando força e renovando a sua força para você prosseguir na caminhada, mesmo com espinho na carne, mas você vai vencer em nome de Jesus, porque é Deus cuidando da tua casa e da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que, por não compreender os princípios básicos da fé, carregam fardos que não é para carregar. Começam a viver uma vida de religiosidade que não é para viver. Aquilo que Deus está moldando no início da fé, que parece que vai ser algo tão lindo, a pessoa começa a trilhar outros caminhos e sair do propósito de Deus e começa a querer se justificar diante de Deus pelas suas obras, esquece do que é graça, esquece do que é o amor de Deus, esquece do que é a comunhão do Espírito Santo. E tem muita gente que, por não conhecer os princípios básicos da fé, vive igual o irmão do filho pródigo, o irmão do pródigo, melhor dizendo. O irmão do pródigo, todo mundo julga o filho pródigo que saiu e vendeu tudo que seu pai tinha, que o pai lhe deu de herança. Mas tem muita gente igual o irmão do pródigo, perdido dentro da casa do pai. Está do lado do pai, está dentro da casa, mas não consegue vivenciar a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus, meus irmãos. Eu não estou aqui exortando ninguém, mas quem exorta é a palavra. Com toda a simplicidade, eu quero dizer para vocês que é necessário nós aprendermos os princípios básicos da fé, para que toda religiosidade que exista na minha e na sua vida bata em retirada e a gente aprenda a viver a liberdade que Cristo nos chamou para viver. E quais são esses princípios, você pode se perguntar? Bom, quando entregamos nossa vida para Jesus, então passamos a viver um reino diferente. Olha o que diz em Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. O primeiro princípio que nós precisamos aprender é que quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós vivíamos em um reino, mas quando entregamos a nossa vida para Cristo, Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E se agora eu vivo em um novo reino, esse princípio precisa estar estabelecido na minha vida. Eu já não ando segundo o antigo reino, eu ando conforme o reino que eu estou vivendo. E esse reino é o reino de luz, é o reino onde eu tenho um novo rei. O rei do mundo, o rei do reino das trevas é o sistema, é o mamão, é tudo que orienta o ser humano a viver pela materialidade, mas o reino da luz, o rei que nos chamou para uma vida de liberdade, ele diz: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis o vosso tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, também ali estará o vosso coração. Portanto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viver no reino é um princípio que eu e você precisamos aprender a ter na nossa vida, se não quando aceitamos Jesus, que é
parte obrigatória. Agora, se nós não tínhamos esse entendimento, precisamos passar a ter. Não vivemos mais no reino ou no conceito do mundo, vivemos agora no reino da luz do Senhor Jesus. E que reino é esse? É o reino que vai ao contrário, a contracultura da cultura do mundo. O reino que Jesus nos trouxe e nos oferece ele diz, Mateus capítulo 5, no Monte das Beatitudes, ele diz, bem-aventurados sois vós que choram, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados sois vós, pobres, humildes e espírito. O mundo fala sobre ser orgulhoso, ter sucesso. Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós, que não são orgulhosos, mas são humildes e espírito, porque de vocês serão o reino dos céus. O reino que Cristo nos colocou e nos apresentou, e que é para nós vivermos, é um reino contrário ao reino que é pregado no mundo. Aquele reino é o reino das trevas, esse é o reino da luz. Outro princípio que nós precisamos aprender, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 46, a Bíblia nos ensina sobre a parábola do joio e do trigo. Quantas pessoas abandonam a fé? Quantas pessoas vivem tristes dentro da igreja? Quantas pessoas vivem com sentimento de amargura dentro da igreja? Porque não aprendeu a viver esse princípio. As pessoas vêm para a igreja pensando que aqui é um paraíso, que aqui não vai ter decepções, que aqui não vai ter aflições, e vai. O Jesus está ensinando, no meio do trigo sempre haverá joio. Eu vou mudar de igreja, irmão Marcos, eu vou para Batista. Vai para Batista, que lá você vai encontrar joio no meio do trigo. Eu vou para Presbiteriana, para Adventista, eu vou para a Congregação Cristã, eu vou para a Católica. Vai para onde você for, o princípio de Jesus está estabelecido, no meio do trigo sempre haverá joio. E qual é o nosso papel com isso? Se Cristo está nos ensinando que sempre vai haver, e que não pode ser arrancado o joio junto com o trigo, somente no dia do arrebatamento, é necessário nós aprendermos a viver com maturidade na casa de Deus, é necessário nós vivermos maturidade no reino de Deus, porque se eu aprendi a viver esse princípio, agora não é nada que vai estabelecer e igualar a morte de Cristo na cruz do Calvário por qualquer decepção mínima que eu tenha de relacionamento com o meu irmão ou com a minha irmã. Você imagina, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, permitiu-se ser zombado, permitiu-se colocar uma coroa de espinho em sua cabeça, foi transpassado, seu sangue foi vertido, foi chicoteado, quase dilacerado, para morrer por mim e por você, para que agora nós, no século 21, estejamos reunidos como igreja, e chega um momento da minha fé, da minha caminhada, que eu vou falar, Jesus, eu vou sair, eu vou abandonar a fé porque alguém falou mal de mim, eu vou abandonar a fé porque alguém me criticou, ou porque eu olhei alguém que não me agradou as suas vestimentas, ou porque eu conheço alguém dentro da igreja que não tem uma vida muito digna, e ainda está ali, está oferecendo algum tipo de trabalho para o reino. Jesus, imagina Jesus olhando para mim e para você, falando, eu morri na cruz por você, e você está abandonando a fé por causa disso. O pastor leu aqui que a igreja primitiva tinha tudo em comum. O que era em comum entre eles? Eles se deixavam morrer pelo evangelho. Uns morreram de cabeça para baixo, crucificado, outros cerrados ao meio, outros jogados vivos em caldeirões de olhos fervendo. E eu e você, nós não podemos jamais na nossa vida cogitar abandonar a fé por qualquer mínima circunstância, nem pela maior que seja. Nós precisamos ter o mesmo amor da igreja primitiva e dar a nossa vida pela causa do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aprendemos que Deus nos tirou do reino das trevas e colocou no reino da luz. Vivemos o reino que é um reino totalmente contrário ao reino do mundo. Sempre haverá joio no meio do trigo. E de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, a palavra diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Outro princípio que eu e você nós precisamos aprender é que aqui nós somos soldados. Outro princípio que nós precisamos aprender, está aqui em 1 Pedro 2,11.
Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Aqui nós somos soldados, aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos forasteiros. Olha o que diz em Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então apenas esses princípios. Nós vivíamos no reino das trevas, Deus nos trouxe para o reino da luz. Nós vivíamos com o conceito do mundo, Deus nos deu um novo rei e novas leis para serem seguidas. É importante nós sabemos que sempre vai existir joio no meio do trigo. Aqui nós somos chamados como soldados, somos chamados como embaixadores. Aqui nós somos peregrinos, esse mundo não nos pertence, nós não somos daqui, Deus nos chamou para viver as coisas terrenas. Então, como um bom soldado valente, um bom soldado que se alistou para um bom propósito, para o reino de Deus, eu e você, o Espírito Santo nos convida essa noite a deixar todo e qualquer tipo de desânimo de lado e renovar as nossas alianças espirituais de propósito, de reino e marchar como soldados valentes em meio ao campo de batalha. Soldado uma hora e outra vai ser ferido, soldado uma hora ou outra vai ser machucado, pode ser que ele sofra um tiro, mas mesmo se ele perder uma perna, um pé, um braço, uma mão, ainda assim é importante que nós, mesmo que rastejando, cheguemos ao céu, onde Deus restaurará todas as coisas para a nossa vida. Viver os princípios de Deus é o que nós precisamos aprender. Louvado seja o nome de Jesus. E agora sobre o último princípio que eu gostaria de falar nessa noite. E é usando justamente o versículo que nós lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele apresenta as 3 pessoas da Trindade. E para cada pessoa da Trindade, o apóstolo Paulo atribui uma obra redentora. E quais são essas obras? Primeiro, a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é o favor imerecido de Jesus. A graça do Senhor Jesus, conforme Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Jesus sempre existiu, mas ela foi manifestada através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, da sua ascensão aos céus e da consumação da obra redentora na cruz do Calvário. Portanto, eu e você precisamos aprender, e gostamos muito, claro, de viver essa graça. Quando o pregador prega sobre graça e fala: a graça é maravilhosa, a graça é suficiente, nós nadamos na graça, né? Nós nos alegramos, nos regozijamos diante da presença de Deus, porque viver a graça é maravilhoso. Eu não mereço estar no céu, mas a graça ela me coloca no céu. Você não merece estar no céu, mas a graça ela te coloca no céu. E é bom ouvir isso, é maravilhoso ouvir isso. Esse é um aspecto da obra redentora de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para o segundo, o amor de Deus está resumido em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe demonstração maior de amor da parte de alguém. Deus deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. E nós amamos isso, irmãos. Amamos falar sobre a graça, amamos ouvir pregações sobre a graça, sobre o grande amor de Deus. E esse é o segundo aspecto da obra redentora que Paulo apresenta aqui. Mas tem o terceiro aspecto, e esse é o mais negligenciado. Esse é o mais cobrado por parte de Deus da nossa vida e da igreja contemporânea, chamado a comunhão do Espírito Santo. Se Jesus nos deu a graça, Deus nos deu o amor, o Espírito Santo ele veio para nos trazer a comunhão uns com os outros, nos trazer a comunhão para com o Pai novamente, nos religar novamente com Deus. E essa comunhão, essa unidade, nós estamos precisando aprender a viver esses princípios. Não adianta nós termos os melhores dons, sermos capacitados das melhores maneiras,
se a igreja não viver a comunhão do Espírito Santo. E o que é comunhão com o Espírito Santo? Tem muita gente que fica equivocado quanto a esse conceito. Comunhão com o Espírito Santo, nesse sentido, não é eu ter porque tem muitos que falam, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, já é o suficiente. Não, é o Espírito Santo que está dando para mim, para você, comunhão. Mas não é apenas comunhão com Ele, é comunhão com o meu próximo. Porque a palavra de Deus, ela se resume em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual é a maneira que eu demonstro a minha grandeza de fé para com Deus? É quando eu amo meu irmão, é quando eu tenho comunhão com meu irmão. Então não adianta eu dizer que amo a Deus, que amo a graça, que amo o amor de Deus, que tenho comunhão com Deus, se eu não tiver comunhão com o meu próximo. Se a igreja não viver a unidade, o pastor leu aqui que tudo eles tinham em comum, principalmente o repartir do pão. Qual era a simbologia do repartir do pão? É a unidade da igreja, é a unidade da fé, é um estar servindo ao outro. E é essa teologia que nós precisamos reacender nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, porque o que existe de facções, o que existe de divisões, o que existe de manobras internas e externas, e eu não estou falando aqui de Assembleia de Deus, eu estou falando de igreja universal, da igreja de Cristo na face da terra. Nós temos que abandonar essas práticas facciosas e voltarmos ao primeiro amor e viver tudo que a igreja vivia e tinha tudo em comum, que é viver a unidade da fé, que é viver a unidade do Espírito, que é viver a comunhão dos santos. Louvado seja o nome de Jesus. Você já viu Jesus suplicando por nós? Nós oramos para Deus. Agora, olha uma oração que Jesus fez por nós. João 17, 20 a 23, diz assim: não estou orando somente por estes. É Jesus falando com Deus, com o Pai. Não estou orando somente por estes, mas também por todos os que terão fé em mim no futuro, por causa do testemunho desses meus discípulos. Minha oração por todos eles é que sejam de um coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim também estejam Ele em nós. Assim o mundo verá que a minha missão é a do Senhor mesmo. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, a de serem um como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba, guarde bem essa passagem, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor ama meus discípulos tanto quanto me ama, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Jesus, ele está fazendo uma oração por mim e por você. Ele está orando pelos discípulos dele, mas ele está orando para todos que teriam fé no futuro. E ele diz: Senhor, Pai, assim como o Senhor me deu uma glória de eu ser um com o Senhor, eu oro para que eles sejam um conosco. E não somente estes, mas todos que aceitarem a fé no futuro. Que todos sejam um, tenham o mesmo pensamento, os mesmos objetivos no reino, as mesmas vontades no reino, a mesma doação no reino, que todos falem a mesma língua no reino de Deus. Por quê? Aí ele completa: porque somente assim o mundo enxergará a obra que nós temos que fazer. Somente com a unidade da igreja. Ou seja, Jesus está estabelecendo um princípio de evangelismo através da unidade. O povo só vai reconhecer Deus em nós se nós vivermos a unidade. O mundo só vai reconhecer Deus em nós se nós vivemos a unidade. Agora, a reflexão que eu faço é: se o próprio Jesus suplicou ao Pai, pedindo que vivêssemos em unidade, por que existe tanta desunião no corpo de Cristo? Jesus, ele está pedindo, ele está suplicando: igreja, vivam a unidade. Igreja, viva a comunhão. Pai, que eles vivam a unidade. E união é diferente de unidade. União é um saco cheio de batata. Unidade é quando nós pegamos todas essas batatas, descascamos elas, colocamos num tacho, fervemos, tiramos elas depois de cozidas, amacetamos ela e fazemos de todas as batatas um único purê.
Um ajuntamento como esse, nós estamos unidos, mas é poucos que estão em unidade. Porque quem está em unidade, veio aqui, quem está em união talvez veio apenas para participar de mais um culto, apenas para participar como se fosse um Rotary Club, talvez para participar como um clube social, mas aquele que vive a unidade com Deus e com a igreja, com o corpo de Cristo, ele já vem cultuando de casa. A sua vida é um culto, a sua família é um culto a Deus. Ele quer o melhor. Quando ele vê um irmão doente, ele é o primeiro a procurar e perguntar se há necessidade de ajuda, precisa de ajuda. Quando ele vê um trabalho passando dificuldade na igreja, posso me oferecer como voluntário para trabalhar. Quem vive a unidade, ele tem essa visão do reino de Deus. Eu não estou nem aí para o que falam de mim, eu quero me derramar para Deus. Se Deus me chamou para ser um professor, eu quero ser um professor abençoado no reino de Deus. Se Deus me chamou para ser um técnico de som, eu quero fazer o melhor pelo reino de Deus. Se Deus me chamou para ser obreiro, presbítero, diácono, eu quero servir, eu quero ensinar, fazer o melhor pelo reino de Deus, não para me aparecer, mas para que o corpo de Cristo seja edificado e que a unidade seja cada vez maior, evidenciada pelo mundo na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Se professamos o mesmo Cristo e fomos alcançados pela mesma graça e batizados no mesmo Espírito para a salvação, por que a gente vê cada vez mais o povo se distanciando uns dos outros? Cada vez mais o povo vivendo egoisticamente. Cada vez mais o povo querendo reinar. Ele não quer participar do reino, mas ele quer reinar. E tudo que nós fazemos com o coração, sem a sinceridade, Deus enxerga tudo, irmãos. Eu sempre digo isso quando eu estou ensinando. Orar é pecado? Não, orar não é pecado, é mandamento. Agora, se eu usar a oração para me engrandecer em cima do meu irmão, se torna pecado. Se eu chegar no pastor e falar, pastor, o senhor orou quantas horas essa semana? Aí ele vai falar, orei umas 5 horas essa semana. E eu falo, pastor, 5 horas? Pastor orando 5 horas? Eu orei, foi 24 horas seguido e jejuei mais 3 vezes na semana. De que adianta? A palavra do Senhor está dizendo que Deus não está nem aí para isso. 1 Coríntios capítulo 13 está lá o que é o dom do amor. E não conforme os dons do Espírito, mas um dom, amar é praticamente um dom. Você pode pegar tudo que você tem e vender e distribuir aos pobres e ainda lançar o seu corpo ao fogo, mas se não tiver amor, de nada serviu. Você pode falar a língua dos homens e a língua dos anjos, você pode ter conhecimento das ciências, das maiores ciências e ser o maior sábio que exista na terra. E ter os dons e ser profeta, ter o dom de profecia, mas se não tiver amor, de nada serve. Deus está querendo da minha vida e da sua vida hoje mais unidade, mais comunhão, que nós vivamos com sinceridade de coração diante da presença dEle. É tempo de nós ajuntarmos e não espalharmos, é tempo de edificarmos, enquanto o século 21 está vindo com um bombardeio de coisas, querendo atingir os princípios de Deus, como homossexualidade, como tantas coisas, partidos de comunismo, socialismo, guerras e rumores de guerras, e aí não é tempo mais nós vivermos a divisão na igreja, é tempo de restaurarmos a unidade e a comunhão do Espírito Santo, para que as pessoas possam olhar para mim e para você, e procurar a paz do mundo, não vai encontrar no mundo, mas quando olhar na Assembleia de Deus de Rondonópolis, e entrar no culto como esse, ele vai ver no rosto da irmã e do irmão, ou quando ele conviver com o irmão lá fora, o vizinho ou a vizinha que estiver precisando de paz, buscando alegria, ele vai encontrar alegria na sua vida, porque você vive a unidade, porque você vive a comunhão, porque você não é egoísta, porque você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um pastor americano chamado Francis Chan. E esse pastor contou um testemunho triste que aconteceu na congregação dele. Ele saiu para evangelizar com os obreiros da igreja dele. E quando ele chegou em determinado lugar, tinha uma gangue no subúrbio lá dos Estados Unidos. E aí ele começou a evangelizar e pregar para os bandidos,
pessoal da gangue. E foi tentando, amaciando e ajeitando, e Jesus foi trabalhando, o Espírito Santo quebrantando. Daqui a pouco ele ganhou o líder daquela gangue para Jesus. O líder daquela gangue foi no primeiro culto, chorou na presença de Deus, se derramou. E porque o pastor tinha falado tantas coisas bonitas, falou, não, vem que você vai ver como é bom estar na presença de Deus. Você vai ver como é bom estar na casa de Deus. E aquele homem veio e se derramou. E os primeiros dias de fé é daquele jeito que nós sabemos, né? Como é que funciona. É só alegria, só amor. Tudo o que nós almejamos começamos a ver inicialmente. Mas com o passar do tempo, o pastor percebeu que aquele moço começou a vir menos no culto. E com o passar do tempo, ele parou de vez de ir no culto. E quando o pastor falou, não, eu preciso ir ver o que aconteceu com ele. E quando o pastor foi lá novamente, lá na gangue dele, no lugarzinho onde eles ficavam, ele estava lá novamente. Todo deformado novamente, como no mundo. E o pastor falou, mas o que aconteceu com você? Por que você voltou para cá? Aí ele falou, pastor, o senhor me perdoa, mas eu me decepcionei. Aí o pastor falou, mas com o que você se decepcionou? Ele falou, eu me entreguei para Jesus e fui com todo o coração lá para a igreja. E me derramei a minha vida no altar. Mas eu vi muitas pessoas me discriminando. Eu vi muitas pessoas falando mal de mim, dando risada de mim. Eu vi muitas pessoas que passavam longe de mim para não me cumprimentar. Eu via pessoas desviando os seus olhares de mim. E eu me senti um peixe fora d'água. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu voltei para cá. Porque na minha gangue, existe muito mais unidade do que na igreja do Senhor. Porque aqui quando ferem algum membro da nossa gangue, nós compramos a bronca. Nós não deixamos o outro desfalecer. Olha que lição que o pastor estava aprendendo com aquela situação. Quantas pessoas abandonam a fé, irmãos, dessa forma? Porque vêm na igreja, eles querem encontrar paz, querem encontrar amor, querem encontrar doação. Eles só vamos visitar os crentes, porque os crentes têm tudo isso para dar. E às vezes quando chegam em algumas igrejas, eles se decepcionam. E aí fica muito mais difícil você reconquistar alguém que passou por uma experiência dessa. Por isso, irmãos, devemos amar, voltar ao primeiro amor, voltar à unidade da igreja, amar como Cristo amou. Enquanto os outros discriminavam a mulher samaritana, Jesus foi lá, falou do amor de Deus para ela e a salvação foi encontrada por aquela mulher. Quantos outros pecadores, os publicanos que Jesus ia, que eram marginalizados e que todas as pessoas também cortavam olhares de distância, mas Jesus é aquele que ensinou a mim e a você como nós devemos tratar uns aos outros, independente da sua classe social, independente do seu status de conhecimento ou de estudo. Não, Deus não quer que você tenha amizade só com quem tem um emprego bom. Deus não quer que você tenha amizade somente com quem tem uma faculdade ou duas faculdades. Deus quer que você tenha comunhão com aquele irmãozinho mais simples que você tem. Sabe, deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Quando eu tive câncer, eu fiquei esperando na minha casa a visita daqueles irmãozão que eu falei, esses irmãos aí vão mesmo me visitar e vão me abraçar e vão chorar comigo, né? Que é aquelas pessoas que sempre estavam nos púlpitos, assim igual eu estou agora, e pregava bonito, mas quando precisou da prática da fé, sabe quem que foi me visitar? As irmãzinhas, os irmãozinhos que eu nem sabia o nome. Chegava com um raminho de coisa. Ô irmão Marco, eu trouxe aqui para o senhor esse ramo, o senhor bate no liquidificador e coloca mais não sei o que, o senhor vai sarar. Aí chegava o irmão com uma bacia de graviola. Ô irmão Marco, graviola é o melhor remédio para isso, tome graviola. E como é que é o nome da senhora mesmo? E Deus me ensinando, e eu morrendo de vergonha, porque eu não sabia o nome dos irmãos e das irmãs. Comunhão é isso, irmão. Deixa Deus te usar num dia de semana que você estiver tranquilo. Fala, Espírito Santo, quem que o senhor quer que eu visite hoje? Vai na casa daquele irmão mais simples, daquela irmã mais simples, sabe? Você não sabe o tanto de alegria que você vai gerar no coração dela. E você não sabe o tanto que você vai aprender com essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo só enxergará Deus em nós se a igreja for uma unidade. João 17, 23. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou.
O mundo só saberá que nós somos e pertencemos ao reino de Deus se nós vivermos em unidade e comunhão. Agora vamos entender o que é unidade e comunhão segundo algum aspecto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis 1, 26 e 27 diz: Então Deus determinou, façamos o ser humano conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 2, 18, 21 e 24 diz: Então exclamou Adão: Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir a sua mulher, e eles serão uma só carne. Olha o princípio da unidade aqui. Deus criou todas as coisas. Céu, terra, natureza, animais, criou tudo. Aí ele falou, tudo que nós criamos não parece com a gente. A Trindade conversando entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o que eles decidiram? Façamos, pois, algo que seja parecido conosco, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o ser humano. E quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que está escrito, não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus cria somente o homem ainda não representa a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus ela só pode ser representada espiritualmente de acordo com a unidade. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três com o mesmo poder, três pessoas com a mesma substância, com o mesmo objetivo. Eles são os três em um. Agora eles criaram o homem, e o homem sozinho não consegue ser a imagem de Deus, conforme a espiritualidade. O que ele faz? O que Deus faz? Cria a mulher da costela de Adão. Quando Deus cria a mulher, aí Adão diz, agora deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. A partir do momento em que o homem e a mulher casaram, e os dois deixaram de ser dois para ser um, aí representam a imagem de Deus. Posso abrir um parênteses aqui para falar de casamento? Quantos casamentos que estão vivendo de fachada não representam a unidade de Deus? Porque o casamento, para representar a unidade de Deus, ele tem que parecer com a igreja. E a igreja é o quê? Um reino com um rei, com as leis e com o povo falando a mesma língua e tendo o mesmo objetivo. Um Deus trino que é três em um, eles três possuem os mesmos poderes, as mesmas honras entre si e a mesma glória entre si. E fazem o mesmo projeto redentor na nossa vida. Portanto, eles são uma unidade. Porque não há divergência entre eles. Agora, quando é que o casal deixa de representar a imagem de Deus? É quando o homem vive egoisticamente ou a mulher vive egoisticamente. Ou os dois vivem egoisticamente. Já viu aquele casal, e se for alguém que você conheça, fica quietinho aí. Aquele casal que diz assim, porque o meu salário, dia 1º, caiu na conta, o marido, né? E este dinheiro é meu, para resolver os meus problemas. E, se você não trabalha, você se vira do jeito que você pode. Mas esse aqui é meu. Aí a mulher também, que às vezes é orgulhosa, eu também tenho o meu salário, porque você vive com o seu, eu vivo com o meu. Você para lá e eu para cá. É o meu salário e o seu salário. É o seu problema e o meu problema. Cuida aí do teu filho. É o teu filho. Que tipo de unidade que é essa? Que tipo de imagem de Cristo que nós estamos representando no nosso casamento? Nós estamos representando aí, nós não estamos dando testemunho para o mundo. Jesus disse que o mundo vai ver que nós somos do reino e que pertencemos ao reino de acordo com a unidade, se vivermos em comunhão. No reino de Deus e o casal que representa a imagem de Deus, não existe isso.
Ó, amor, dá o seu salário, o meu salário não é seu nem meu, é o nosso salário. São os nossos compromissos do mês, são os nossos filhos, são as nossas lutas, são as nossas dificuldades, são os nossos sonhos, são as nossas alegrias, são as nossas conquistas, são nossos, é tudo nosso. Sabe quando o ser humano passa a viver a imagem de Deus? Quando ele para de conjugar as coisas na primeira pessoa do singular, eu, e passa a conjugar somente na primeira do plural. Nós vamos, pastor, nós vamos fazer a obra, pastor, nós vamos evangelizar, pastor, nós vamos trabalhar para o reino, pastor, minha esposa, nós vamos lutar, eu perdi o emprego, minha esposa, mas eu vou trabalhar, Deus vai me dar um jeito. Eu lembro que um dia eu trabalhava num emprego bom demais, ganhava muito dinheiro, e aí eu fui mandado embora, e Deus queria tratar algumas coisas da minha personalidade, do meu caráter. E eu lembro que eu falei para minha esposa, pode deixar, meu currículo é top, 30 dias eu estou empregado em um emprego que eu vou ganhar o dobro. Fiquei 1 ano desempregado, irmãos. Minha esposa trabalhando como recepcionista, ganhando um salário mínimo. Eu tive sair da minha casa para alugar ela, para ajudar na renda, e fui morar no fundo da casa do meu pai. O meu inquilino deixou 1 ano de conta de luz atrasada para mim e 6 meses de aluguel. E eu procurava emprego de todas as formas possíveis, não encontrava. E Deus tratando comigo, moldando o meu caráter, moldando a minha personalidade, falando para mim, você é o líder da tua casa, você é o sacerdote do teu lar, você é o provedor da tua casa, te arrume, te levante, vá trabalhar, vá à batalha. Eu era líder de jovens naquela época, eu mandei no grupo do jovem, falei, vocês têm desempregado aí? Aí só levantou a mão o Lúcio lá no final, meu líder, eu estou desempregado. Falei, vem aqui, amanhã nós vamos fritar salgado, vamos vender lá na Praça Ipiranga. Mas eu não aceito mais viver essa vida aqui de ficar esperando cair do céu. Não, Deus nos fez sacerdote, líderes. Deus está olhando para mim, para você. Deus quer que nós quebremos qualquer tipo de orgulho que exista dentro do nosso coração e vivamos uma vida sóbria, uma vida de simplicidade e de humildade. Fui vender salgado na Praça Ipiranga, em Cuiabá. Vendi um dia o salgado, vendi tudo, isopor. Aí eu falei, agora achei uma nova empresa, eu virei um novo empresário agora, Vou vender salgado, vai dar lucro, vai dar dinheiro. No segundo dia que eu fui vender salgado, os salgadeiros da praça reuniram e me colocaram junto com o meu jovem para correr de lá, porque eu estava invadindo os pontos de salgado deles, olha. Mas estava vivendo, irmãos. Jesus estava moldando a minha vida. Se você está passando por algo parecido, deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus quebrar o orgulho de dentro do seu coração. Pare de viver egoisticamente e aprenda a viver a unidade de Deus, a unidade com a esposa, a unidade na igreja, a unidade em amor. Viva o melhor de Deus para você. Quando você aprende a viver dessa forma, irmãos, quando nós aprendemos a viver dessa forma, eu tenho até vergonha de pedir as coisas para Deus hoje. Eu nem peço, porque eu acho que eu já tenho vergonha, eu falo, Deus, não vou pedir, se o Senhor achar que o Senhor tem que dar alguma coisa, se o Senhor dá, se também não precisa dar, porque eu aprendi a viver na simplicidade. Deus me provou tanto na vida, que eu só sei que eu dependo dEle, e todas as coisas é por Ele e para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Você já viu aquele versículo da Bíblia, em Mateus 18 e 20, que diz, onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei? Você já parou para se perguntar, quer dizer que se eu estiver sozinho, Deus não está? Não é isso que a Bíblia está dizendo. É que a Bíblia está informando a mim e a você que a imagem de Deus só vai aparecer quando estiver 2 pessoas no mínimo reunidas. Por quê? Porque eu preciso doar amor para alguém. Eu preciso servir alguém. Alguém só vai reconhecer o amor de Deus na minha vida se ele estiver olhando para mim, entendendo o que é unidade, o que é comunhão, e eu servir a vida dele. Uma pessoa sozinha, ela não representa a imagem de Deus. É preciso da comunhão uns com os outros. É preciso você olhar para o irmão do banco que está no seu lado e falar, você está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Se é dinheiro, não tem, mas vamos orar, Deus vai ajudar a gente. Se é dinheiro e você tem, ajude o irmão financeiramente. Irmãos, derrame na vida das pessoas aquilo que Deus está dando de sobra para você. Não acumule tesouro nessa terra. Um dia perguntaram para um pastor, é pecado ser rico, pastor? Ele falou, de maneira nenhuma. Ele falou, pecado é morrer rico. Porque se Deus está te dando riqueza, é para você derramar na vida das pessoas.
daqueles que precisam. Deus não fez eu e você para nós juntarmos em celeiro. Deus fez nós para vivermos a comunhão e vivermos a unidade da igreja primitiva, que tinham tudo em comum, inclusive o partilhar do pão. Louvado seja o nome de Deus. Você sabia que você só vai ter o pecado perdoado se você viver a unidade? Se você não viver a unidade na casa de Deus e a comunhão na casa de Deus, você não tem os seus pecados perdoados. 1 João 1, 6 e 7 diz: portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe como que Jesus perdoa o meu pecado, a minha falha e a sua falha? É quando Ele enxerga na minha vida e na sua vida que nós queremos viver a comunhão. E que nós nos esforçamos para viver a unidade e a comunhão. Sem a comunhão e sem a unidade, nem os nossos pecados são perdoados. Esse princípio precisa ser estabelecido no seu coração, irmão. Esse princípio precisa ser estabelecido no seu coração, irmã, a partir de hoje. E para você sair dessa porta para fora com uma novidade de vida, não é porque o irmão Marcos está falando não, Deus tem usado vários homens de Deus nesse lugar para falar ao teu coração. Talvez hoje seja o dia da chave da sua consciência virar, talvez hoje seja o dia que Deus preparou para Deus derramar o Espírito Santo na sua vida e religar e reconectar a sua comunhão com alguém que você esteja amargurado, entristecido, alguém que falou mal de você. Mas o lindo do reino de Jesus é que ele diz, quando alguém bater do lado da sua face, ofereça outra. E quando Jesus está falando isso, Ele não está falando da face física, Ele está falando da face psíquica. Se alguém te feriu com alguma coisa, seja grande em fé para falar bem dessa pessoa. Se alguém te magoou com alguma coisa, seja um gigante na fé, para mesmo você estando certo, você ir lá abraçar e chorar junto com essa pessoa. Isso é viver a grandeza do Evangelho, isso é viver a essência de Deus, isso é viver a comunhão do Espírito Santo. Não é ser deixar levado e perder a nossa salvação, ou não ter as nossas orações ouvidas, porque eu não gostei do que o A ou o B falou. Não, eu sou maior nisso, Deus me fez maior nisso, eu sou mais maduro nisso, e eu não vou permitir que a minha comunhão e a comunhão do meu irmão seja afetada por um simples desentendimento. É tempo de reconciliação, é tempo de comunhão, é tempo de unidade na igreja. Finalizo dizendo que, às vezes, na Santa Ceia, quantos de nós, por muitas vezes, e eu me incluo nisso, ouvimos a passagem, lemos a passagem, examine sim o ser humano a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe desse cálice, dispõe desse cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Já pararam para se perguntar o que é discernir o corpo de Cristo? Nesse mesmo texto da Santa Ceia, Paulo ele começa exortando os irmãos de Corinto. Porque os irmãos de Corinto, sabe como que eles se reuniam para cear? Os mais ricos sentavam num canto, o classe média sentava no outro canto, os mais pobres num canto, os marginalizados em outro canto. E os mais ricos traziam o melhor para comer, enquanto os mais marginalizados e os mais pobres não comiam nada, porque não tinham para comer. E eles comiam primeiro os ricos, porque não queriam dar para os pobres. E aí Paulo falou, vocês estão fazendo tudo errado. Isso não é o corpo de Cristo. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não estão vivendo a unidade. Vocês têm que esperar uns aos outros para vocês comerem, para vocês cearem. Se você está vendo que tem menos, não tem a situação financeira, doe, compartilhe com aquele que não tem e espere para que vocês possam comer juntos e viver a unidade do corpo de Cristo.
Muitos de nós interpretamos essa passagem errada, porque na Santa Ceia nós chegamos e falamos: esse mês eu não matei, esse mês eu não adulterei, esse mês eu não roubei, eu estou apto para tomar a ceia, porque glórias a mim, exaltado seja o meu nome, eu sou santo demais. Irmãos, é o mínimo que Deus espera de uma pessoa arrependida que não faça essas coisas. Sabe quem que não tem discernimento do corpo de Cristo? Sabe que quem não tem discernimento e toma indignamente o corpo do Senhor? É aquele que não vive a comunhão com o seu próximo. É aquele que não vive a unidade na igreja. É aquele que vive somente para si, e se Jesus salvar só ele, tá bom. Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que nós tenhamos discernimento do corpo de Cristo. E quando nós pegarmos o pão e o cálice para tomar e cear, participar dessa celebração, é eu olhar não para esses pecados, esses 10 pecados que nós listamos toda a Santa Ceia, mas é para eu olhar para cada um dos irmãos que estão ao meu redor, eu falar: será que eu magoei algum irmão desse? Será que eu posso ajudar algum irmão desse? O que está sobrando na minha casa? O que eu tenho? Eu percebi que a irmã não está bem, deixa eu ir ajudar ela, deixa eu ir dar um abraço nela. Ou sei que aquela irmã não está passando muito bem com o marido dela ou com o filho dela, deixa eu dar um abraço nela, deixa eu ajudar ela, deixa eu chorar junto com ela, porque a Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. É viver o reino, irmãos. Viver a unidade é viver a comunhão, é viver o reino, e é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Se coloquem de pé, por gentileza. Tem muita gente que quer viver só a graça de Jesus, que é o texto que nós lemos. Tem muita gente que quer só viver o amor de Deus, mas não quer viver a comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo está nessa noite aqui para reconciliar os nossos corações, juntamente com Ele, para voltarmos à prática da comunhão e da unidade no corpo de Cristo. Não vale a pena, irmãos, nós sairmos da nossa casa, mudarmos as nossas vestes e participarmos de uma reunião apenas para cumprir um ritual. Nós estamos em outro reino, com outro rei, que nos resgatou do reino das trevas, nos trouxe para o seu maravilhoso reino da luz, e nos deu princípios e valores diferentes de vida, que nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, e as pessoas precisam enxergar amor. Quantas pessoas estão pulando de prédio, tomando veneno, colocando cordas nos pescoços para tirar a sua própria vida porque não encontram paz, mas nós precisamos ser uma fonte de paz para as pessoas, nós precisamos ser uma fonte de alegria para as pessoas, e aquelas que adentrarem por aquela porta, ou pela porta da tua casa, ou pela porta da tua vida, derrame amor, derrame paz, derrame alegria na vida dela, em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que não é evangélico, ou está afastado, ou quer vir para esse reino, abandonar essa cultura do mundo e viver um reino, um tempo de imersão no reino de Deus, uma imersão de realidade, de amor, de santidade? Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. E se a palavra falou ao teu coração, você acha que fez sentido para você, e você quer viver um novo tempo de Deus na sua vida, e sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida, pela tua casa, pela tua família, para a imagem de Deus voltar a ser estabelecida no teu lar, na tua casa, na tua família, entre os teus filhos, entre a tua parentela, lá no seu trabalho. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pode sair do seu lugar e vir. Sabe a coisa mais linda que existe, irmãos? É nós reconhecermos o nosso orgulho, deixarmos ele de lado e falarmos: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero viver as suas grandezas. Eu quero viver a realidade do reino. Eu quero viver uma novidade de vida. Na minha casa já não dá mais para viver do jeito que está. Na minha congregação talvez não dê para viver com algumas situações, mas eu quero que o Senhor me ajude hoje a mudar a minha congregação, a minha casa, a minha família para melhor.
Eu quero ser o elo da comunhão por onde eu passar. Eu quero ser o elo da unidade por onde eu passar. Em nome de Jesus. A igreja estende a mão para cá. Oremos, eterno Deus, soberano Pai. Na tua presença estamos, Senhor, apresentando os teus filhos e filhas que estão aqui na frente. Senhor, que por algum motivo que o Senhor conhece, meu Deus, que está no mais profundo do coração e o anseio de cada um deles, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, agora renovar, fazer com que a chave de consciência vire. Senhor, que o Senhor possa mudar os cativeiros e trazer novamente a imagem do Senhor para dentro dos lares, para dentro da família, para dentro das igrejas. Ó Senhor, que todos nós possamos falar a mesma língua, que todos nós possamos falar do mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, que todos os nossos dons e vocações sejam utilizados somente para um objetivo, para a glória do Teu nome. Senhor, que a Tua igreja seja renovada e que nós possamos viver uma novidade de vida e uma novidade de reavivamento, de consciência espiritual e de responsabilidade com o Seu corpo, em discernir mais o que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar, que o Senhor possa dar discernimento para tomarmos as decisões corretas da nossa vida e que tudo na nossa vida seja para a Tua glória, que a nossa família seja para a Tua glória, que os nossos filhos sejam para a Tua glória, que as esposas e os esposos sejam reconciliados e demonstrem a Tua imagem para a glória do Teu nome, que os obreiros e o ministério da igreja viva a unidade e a comunhão do Espírito para o bom andamento do reino de Deus, que as irmãs e os irmãos e a igreja do Senhor sobre a face da terra viva, experimente novamente o que é viver a comunhão e o que é viver a unidade. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Não retire de nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e muito obrigado por essa rica oportunidade. Amém.